Posso começar com música? Isso. Tá. Quero te pegar no colo, te dizer verdades do meu coração. Não se admire não, se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama. Quero te pegar no colo, te dizer verdades do meu coração. Não se admire não, se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama. E nesse café há de ter broa de milho, bolo de fubá, melado de cana pra adoçar teu chá, suco de laranja. Ah, de ter feitiço pra você ficar mais 5 minutinhos antes de se aprumar. Vai ter cafuné no nosso café. Eu não me lembro quando a música chegou na minha vida, porque quando eu tinha meus 3 anos, 4 anos, né, que são as memórias mais antigas que eu tenho, a música para mim já era uma brincadeira. Então, quer dizer, assim como eu brincava com as bonecas, né, as bonecas também cantavam, né? A partir do momento que as bonecas cantavam, elas também inventavam melodias, né? A partir do momento que as bonecas eram compositoras, eu também brincava de criar canções, né? Então, criar canções foi uma brincadeira para mim durante a infância, né? E aí foi acontecendo de eu ir me aprofundando, né, um pouco mais, né? Mas eu não sei quando isso começou. Eu tive a felicidade de ter o incentivo da minha família por completo, né? Eu acredito assim que se não fosse isso, eu não estaria aqui nesse programa conversando com vocês, né? Então, desde o primeiro momento, né, que tanto minha mãe, quanto meu pai, né, quanto meu avô, meu tio, minha avó, eles observavam que eu gostava de música, né? E aí eles me incentivaram, né? Deram violão, né? Então teve todo esse processo, assim, né? E gostavam, né, que eu brincasse com música, né? Minha avó nunca gostou que eu brincasse na rua, infelizmente, né? Então ela preferia que eu ficasse brincando com música, e meu tio também, e meu avô me mostrava um monte de coisas, né? E eu me divertia dessa maneira. E o meu avô, ele gostava muito de Milton Nascimento. Então, isso é muito interessante, porque eu sou uma grande fã do Milton, né? E eu sinto isso de uma maneira, assim, hereditária mesmo, né? Meu avô, ele me passou, ele me deixou discos, né? Então, mas não só isso, ele me influenciou a gostar de muita coisa, não somente música brasileira, né? Embora meu amor primeiro, assim, seja a música brasileira, né? Então ele me ensinou a ouvir, né, soul, ele me ensinou a ouvir pop também, né, a ouvir rock. Então meu avô era... E eu tenho essas lembranças de ir ao quarto dele e ficar prestando atenção nas músicas, e até com isso das internacionais, e aprendendo um pouco de inglês também. Ele ia me ensinando, né, ele tinha morado nos Estados Unidos, né, e ele ia me ensinando outras coisas, sempre a partir da música. As minhas principais influências musicais são mulheres, né? Há uma questão assim que eu sempre procurei, desde que eu era criança, eu sempre tive essa questão de buscar pessoas, né, mulheres, para me inspirar, assim. Então, como a grande maioria, né, olhava para Elis, né, olhava para Elza Soares, continuo olhando e venerando Elza Soares nos dias atuais, né? Maravilhosa. E eu tinha essa questão de buscar mulheres. Aí depois de um tempo, outras questões foram aparecendo na minha vida, né? E eu fui entendendo que para além de uma mulher cantora, eu também teria a questão de ser uma mulher negra, né? E aí eu comecei a buscar referências que falassem disso também. Mas não somente, né? Eu acho assim que eu
eu sou uma pessoa muito diversa, assim, culturalmente, né? Então, eu gosto muito de muita coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso se reflete no meu cotidiano. Por exemplo, eu gosto bastante do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que me influencia, né? Porque minha mãe é do Rio. E aí, né, volta e meia, quando dá tempo, não tem dado tempo, né? Eu vou pra lá e aquele lugar me inspira muito. Só que eu também me identifico muito com a questão de ser de uma cidade do interior de São Paulo. Eu percebi que eu era diferente quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Então, essa mesma época aí que são as minhas primeiras memórias, né, que são também algumas musicais, eu também tenho memórias do tipo eu chorando para minha mãe porque eu não era igual às moças que eu via na TV, que eram loiras, brancas, e eu era diferente, então eu era feia. E aí, nossa, eu perturbava minha mãe com essa história, era muito chato. E assim, eu lembro, né, que ela sempre me incentivou, a minha mãe sempre me empoderou, né? Isso que a gente fala de empoderamento atualmente, nossa, eu tenho que agradecer demais a minha mãe, assim. Mas eu cresci, infelizmente, num momento em que eu queria o máximo possível ser diferente do que eu era. Então aí, quando eu fui para a escola, né, teve todo aquele processo de, além de ser uma criança negra, né, eu era também uma criança gorda. E aí eu sofri muito bullying, gostava de estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, né, então ia bem, mas eu tinha problema com o convívio, né, com a sala ali, então isso foi me fazendo ser uma pessoa mais introspectiva. Até o ponto que eu comecei a questionar, né, por que que eu tinha que ficar excluída das outras pessoas, né, e quais eram os mecanismos de defesa que eu usava, muitas vezes. E aí eu pensei, né, e quando eu entrei na adolescência eu comecei a falar, não, é legal eu ser diferente, né, então teve aquela coisa que é próprio, né, da adolescência, assim, de gostar de ser única e querer ser até mais diferente possível. E aí depois disso, né, de momentos muito turbulentos, né, eu pude me reconhecer e hoje eu busco consumir, eu busco apoiar, eu busco incentivar, né, artistas negras, né, pessoas que muitas vezes eu sei, né, que se sentiram inseguras, como eu me senti e ainda me sinto às vezes, né, quanto à própria aparência, né, o que é uma coisa muito louca, porque não deveria existir, né. A gente olha para um país como o Brasil, né, é uma coisa que não faz sentido, mas infelizmente, né, é uma desconstrução de padrões que ainda vigoram na mídia e que acabam fazendo isso com a gente. Uma maneira que eu encontro de tentar lutar contra isso, né, é a educação. Eu associo muito o que eu vivi na minha infância, no que se trata de racismo, de discriminação em geral, com a minha escolha por cursar a licenciatura em música e poder ser professora. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr.
estou por aí a procurar sorrir pra Foi um pedação. Me empolguei. Você não fica pra ficar cantando cartola por aí, vai. Entra na questão, né? Sobre quando eu me descobri uma profissional da música, é um processo. Não teve um dia em que eu acordei assim e por ter recebido um convite, eu falei, pronto, né? Tô aí. É isso mesmo que eu vou fazer da minha vida. Tanto que até eu fui fazer faculdade de psicologia, né? Num primeiro momento. E minha mãe é psicóloga, né? Então, eu tinha amigos, assim, né? Para os quais eu mostrava, tô criando uma canção. Ou então, olha só essa música aqui, gostei, tô aprendendo a tocar, tô cantando, né? Então, esses meus amigos, eles também faziam arte, também fazem, né? E aí, um amigo, o Poeta em Queda, né, o Pedro Alberto, ele me convidou assim para a gente fazer uma coisa juntos, que seria, né, a poesia, né, os poemas dele declamados, e eu poderia ficar fazendo alguma coisa no violão e cantar as minhas canções também. A gente viu o que combinava, né? E aí disso houve a minha primeira apresentação, assim, né, com as minhas próprias músicas, né? Foi nesse momento. E nesse momento eu vi que aquilo era um caminho também. Mas não foi aí, eu tinha vários outros interesses, ainda tenho, né? E aí não foi aí que eu falei, então vou fazer música, né? Mas eu vi que eu gostava, né? Da situação, de estar ali, né? Que nem ligava tanto de todo mundo estar olhando pra mim, porque eu estava ali cantando e eu adoro cantar, né? Foi nesse momento que eu comecei a cogitar. Eu me sinto assim, mais compositora, porque a Ananda compositora veio antes, né? Então eu sempre inventei, né? E até teve coisa que na época de escola eu levei assim ao público, né? Houveram essas aparições também minhas em festa da escola, né? Ainda que tímida. E aí eu acho que a composição, né? O processo de criação para mim ele tá mais natural, né? Tá há mais tempo. Ele me levou a cantar, né? Então quando eu penso a Ananda cantora, ela veio porque eu inventava as melodias, então eu mesma tinha que cantar, né? As minhas ideias. E aí eu comecei a cantar, mas eu acho que a questão da Ananda compositora veio antes mesmo da Ananda intérprete, que também gosto, né? Também existe hoje em dia, né? E a Ananda instrumentista, ela virá. Eu prefiro dizer que ela virá assim ao longo dos anos, né? Ela tá vindo aos poucos. Fora do palco da escola, né? O primeiro palco que eu me lembro de ter subido foi para, né, fazer música também, embora eu tivesse na época estudando teatro, e me apresentando dessa forma também, né? Nesse viés pouco conhecido de Ananda atriz. Foi musicalmente de uma outra forma, né? Porque quando eu tinha meus 15, né? Quando eu tinha 14, 15, eu fiz parte de uma banda de death metal aqui de Sorocaba, né? E é legal que a banda está em atividade até hoje. Hoje vocês podem procurar, né? A banda Motra. Então eu fiz parte da primeira formação dessa banda. Eu vou chamar o som de death metal, mas não é assim, né? Para quem entende bem as nomenclaturas, não é o puríssimo death metal, né? Tem umas outras influências. Mas eu fiz parte dessa banda, então eu tocava baixo, né? Cantava, berrava, né? Fazia uns vocais diferentes, guturais. E aí eu comecei dessa maneira, assim, no cenário musical sorocabano, né? E tem gente que lembra, bem legal. Aí depois disso, que eu passei um tempo mais com violão, né? Saí da banda e tinha que terminar ensino médio, entrei fazer psicologia, aí conheci uns amigos para os quais eu mostrava músicas, né? Por exemplo, né, não só o Pedro, que eu citei, mas também o Calil, né? Que é um amigo muito querido, né? Músico também.
E eu mostrava algumas coisas e a gente ia trocando, né? E aí, desde então, desde aquela apresentação com o Poeta em Queda, eu comecei a fazer mais coisas, eu comecei a ser convidada, tive a felicidade mesmo de ser convidada pelos espaços da cidade, né? Desde os espaços alternativos até Sesc, e fui fazendo um monte de coisa, né? Porque as pessoas foram sendo muito abertas e muito minhas amigas, assim, porque eu mesma não procurei muito o caminho, foi acontecendo. Tenho sim um pé de anis atrás da geladeira e uma espada de São Jorge pra me defender de toda a quebradeira. Se meu santo mora na dispensa, não me falta fé. Hoje o meu terreiro é de cimento, macumba de apartamento, escadeirundê, papados, cadeirundê, papados, cadeirundê, papá, papados, cadeirundê, papá, seu defumo com arruda e um pouquinho de guiné. A fumaça vai do térreo ao sexto andar, mas eu não arredo o pé. Se meu santo mora na dispensa, não me falta fé. Hoje o meu terreiro é de cimento, macumba de apartamento, escadeirundê, papados, cadeirundê, papados, cadeirundê, papá, papados, cadedos, cadê, papados, cadeirundê, papá, papados, cadedos, cadê, papados, cadeirundê, papá, papados, cadeirundê, papá, papados, cadedos, cadê, papados, cadeirundê, papá, papá. Com essa história de minha família ter bastante o hábito de ouvir música, né? E de cada um deles ter um gosto diferente, eu acabei sendo aberta a muitos gêneros musicais desde cedo. Então, assim, meus pais, né, eles ouviam muita bossa nova, né, ouviam muito mantra, mas aí, né, meu avô era muito eclético, né, e aí meu tio fazia canto erudito, mas aí meu tio ao mesmo tempo tinha uma banda de heavy metal, então as coisas foram se misturando, né, e aí eu cresci de uma maneira muito aberta mesmo, a muitos ritmos diferentes. O que, durante muito tempo, eu considerei um problema. Por quê? Porque eu sempre pensei em identidade, né? Sempre pensei que seria legal a Ananda ter uma cara. A Ananda, ela canta tal coisa, né? Ela faz tal tipo de música. E aí ela tem um público que consome, que curte esse tipo de música, né? Um público-alvo. E essa coisa de gostar de muita coisa, né? Isso me faz, às vezes, ficar chateada, porque eu fico pensando, nossa, eu gosto de tanta coisa, agora eu tô fazendo isso, daqui 2 anos, sabe-se lá, né? E aí, mas eu entendi que isso é parte da minha personalidade já, né? Que eu sei apreciar muitas coisas, e aí quando eu comecei a entrar em contato com a cultura afro-brasileira, e quando eu fiz meu TCC, né, justamente sobre isso, né, voltado à musicalização infantil, mas sobre como a cultura afro-brasileira pode ser
trabalhada em salas de aula, né? Como que o professor de música pode trabalhar a Lei 10.639, né? Que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Eu acabei me deparando com coisas tão maravilhosas que eu falei, por que eu não conheci isso antes? E aí eu fiquei... Ou seja, vai passando o tempo, ao invés de eu definir o que eu quero fazer, gente, eu vou conhecendo. E quando eu fui para a Argentina, me apaixonei pelo tango. Então, foram muitos episódios, né? Tem sido, ainda bem, né? Muitos episódios divertidos nessa minha vida musical, né? E recentemente eu caí no forró. O pessoal aqui sabe, eu faço parte do super grupo Forró das Comadres, né? E eu tô gostando, aí isso me rendeu, né, criar alguns shots, criar um baião, e eu tô gostando, eu estou curtindo mesmo. Atualmente, eu tô envolvida em outros projetos muito bonitos, né, além do Forró das Comadres, né, que eu já citei. Eu faço parte da organização da Feira Beco do Inferno, que é uma feira muito diversa, de arte na rua, no centro de Sorocaba. A gente começou ali na Rua Leite Penteado, a feira cresceu e a gente entende também que a gente tem que chamar atenção para a Praça Frei Baraúna, né? Onde está a Grande Otelo, né? Infelizmente não mais ativa, né? E a gente migrou para lá. Então essa feira ela acontece a cada 2 meses na cidade. Ela tem uma programação que eu tento fazer, né, a curadoria, é uma programação de dança, teatro, música, performance, poesia, e ela conta com expositores, ela conta com pessoas que trabalham com comida também, que criam pratos, é uma coisa muito linda, assim, então eu convido todo mundo a ficar bem ligado, assim, né, na página do Facebook Feira Beco do Inferno e também no Instagram, @afeirabecodoinferno, para saber quando vai ter a próxima edição. Eu tive o prazer, a felicidade de me formar, né, no curso de licenciatura em música aqui na Universidade de Sorocaba, e foi muito importante para eu entender o meu papel político mesmo, né? Eu já era uma pessoa que gostava de cantar, né? Gostava de estar em festa com violão para cá, violão para lá, mas como isso pode, né, mudar a vida de pessoas, né? Como isso pode ser maior do que a minha própria expressão sozinha, né? E eu encontrei na educação muitas respostas, assim, eu venho trabalhando, dando aulas, né? E isso tudo, durante principalmente o meu processo de prática de TCC, me fez entender uma missão que eu tenho na vida, né? Eu sinto como uma missão, assim, que está para além de eu sentar e cantar uma música aqui, né? Mas eu dividir isso, né? Compartilhar isso, né? Levar outras pessoas a sentirem as coisas boas que a música vem me proporcionando também, né? Na vida delas. E foi através desse curso, né? Que eu fui fazer a prática de TCC na ONG Quilombinho, e lá eu tinha a proposta, como eu já falei anteriormente, né, de pensar como trabalhar cultura afro-brasileira, né, diversos ritmos da cultura afro-brasileira com as crianças, né, e nisso fazê-las terem noções musicais, né, noções assim desde altura, né, timbre, duração, esses aspectos, né, do som, até coisas mais profundas, né, como uma divisão de vozes, né, em grupo, né, algumas outras coisas que a gente pôde fazer. E esse processo me trouxe muita alegria, né, muita vontade de continuar fazendo isso. Então, às vezes eu proponho algumas oficinas, né, não só para crianças, né, eu estou com uma oficina que vai ser parte da programação do Sonora, né, ciclos de compositoras, que vai acontecer no final de semana dos dia 15 e 16 aqui em Sorocaba, e eu vou oferecer a oficina de canto com vissungos para mulheres, né, já fica o convite, e também vou me apresentar, também vai ter show no Sonora, e vai ser lá no Pupa Eventos Criativos. Então eu tenho proposto, né, oficinas, eu tenho
trabalhado dessa maneira e eu sinto que faz parte da minha jornada maior. O que eu teria a dizer a uma pessoa que está começando no mundo da música, né? Eu teria a dizer, estude. A gente tem que estudar todo dia. A gente sempre está aí para estudar, assim, não tem, né, outro caminho, né? Mas assim, o estudo ele não é uma coisa engessada, né? O estudo ele não é simplesmente você se colocar diante de um teclado e fazer seus vocalizes diários. Isso é uma parte do seu estudo. Mas o seu estudo também pode ser você conversar com um amigo, né? Por que não você ir a um lugar que você não foi, né? Você dar uma volta a pé pela cidade, né? Você fazer uma viagem ou você assistir um filme tendo um olhar, né, sobre alguma coisa que possa te interessar, que você possa trazer, né, para o seu repertório. Então eu acho assim que quando a gente fala que o artista precisa estudar, sem dúvidas, né? Mas isso está para além da técnica, isso está para além de um olhar assim. Esse olhar muitas vezes é ultrapassado e eu percebo que há um conflito, né? Porque o estudo da arte, ele é subjetivo, né? Ele não é só eu estudar a harmonia, né, para tocar violão, ele não é só isso. Ele é também simplesmente eu ter escutado muitas coisas e aí quando eu vou criar, eu não penso, aqui eu vou aqui resolver, vou substituir esses 5, não é isso que eu penso, eu trago meio que inconscientemente coisas que eu já ouvi, né? E aí eu posso agir intuitivamente, né? Então quando a gente pensa que no Brasil a gente tem pessoas, né, músicos maravilhosos, né, que para se inspirar recorrem à natureza, que para estudar, né, estão sentados na beira do rio, né? Então tudo isso é um estudo, né? Eu acho que o maior estudo do artista é o mundo, né? É olhar para as coisas, né? Pensar sobre elas, para além de qualquer desenvolvimento de qualquer técnica, que também é muito necessário. E vai em frente. Vamos lá, vamos juntos. Eu queria falar sobre essa música que eu vou tocar agora, que ela é uma música nova e eu não fiz a letra dessa música. Pela primeira vez eu tenho uma parceria, isso é muito legal, me deixa muito feliz, né? Eu fiz a partir de um poema de uma amiga minha, virtual. O nome dela é Sara Regina. Ela mora em Bauru, é baiana, me mandou alguns poemas dela, pediu que tem... Ananda, eu tenho desejo de que vire música. E aí, virou, né? Essa música, essa canção se chama Livre-Arbítrio Baiano de Dizer Eu Te Amo. Como em uma temporada de carnaval nasceu no recôncavo baiano configurações e reconfigurações do amor entre mim e você. Veio como um distinto índio maracás, consentindo pra mim batidas de um canto apropriado pra tecer encantos íntimos ao coração. Embalou-me com um lindo luar do sertão, presenteou-me com palavras de retidão, tão quão é a resplandecente lua sertaneja nordestina da Bahia, tão quão é a resplandecente lua sertaneja nordestina da Bahia. Negra, firme, intensa, linda, perspicaz, nordestina da Bahia, tão quão é a nascente noite enamorada do